Seja bem-vindo a mais um episódio do Demarco Podcast. Último episódio, batemos um papo sobre virologia e coronavírus com o professor doutor Maurício Lacerda. E hoje vamos bater um papo sobre morcego e coronavírus. Hoje eu trouxe aqui um morcególogo. Já ouviu falar? Nem eu. Então lhes apresento Moisés Guimarães. Vou pedir que ele se apresente. E é um prazer, obrigado por você ter vindo. O prazer é todo meu, Heitor. Obrigado pelo convite. É sempre prazer falar sobre uma profissão que pouca gente conhece, mas aqui vocês vão ver que é uma profissão interessante, que tem muitas informações que a gente pode passar e estamos aí para ajudar. Qualquer pergunta que vier, se eu conseguir responder, eu vou ficar muito feliz. Ô Moisés, e como é que foi sua carreira? Você começou estudando biologia? Que curso que você fez para se tornar um morcególogo? É esse o termo? É esse o termo, né? Às vezes se usa quiropterólogo também, que vem da questão da ordem dos morcegos, que são os quirópteros, né? Eu sou um menino do interior, criado aqui no interior de São Paulo, e eu fiz o Unesp em Botucatu. Fui fazer biologia porque eu queria meio que entender como funcionava a natureza, né? Eu queria entender como funcionavam essas relações, né, que se tem. E chegando lá, eu fui lá para poder estudar, fazia noturno lá, precisava trabalhar, né, para poder ganhar uma grana, conseguir pagar minha república. E aí eu cheguei lá e falei, pô, eu preciso fazer estágio. Aí, sempre nas universidades estaduais, sempre tem uns panfletinhos de professor, procura esse estagiário e tal. Tá. Eu procurava um que escrevia assim, procura estagiário, bolsa. Aí, onde tinha bolsa, eu ia. Aí, cheguei lá para trabalhar, da primeira vez que fui trabalhar com uma parte de citogenética. Seria isso? Citogenética é o estudo da célula, né? E aí, eram uns trabalhos legais, trabalhavam com relação de modificação celular através de remédio. Eu gostava. Mas eu não gostava muito da questão do laboratório. Eu queria muito entender como funcionava a questão da natureza, dessas modificações na natureza, né? Não ali num ambiente controlado. Eu acho que existe biologia ali também, é óbvio, tem muito cara muito bom que faz isso, mas eu gostava eu queria ir para campo. Aí eu precisava de dinheiro, falei, pô, mas eu preciso fazer o que eu quero fazer, sair da minha casa, vir morar em outra cidade. Aí fui para o departamento de ecologia. Falei, vou procurar uma coisa para fazer. Cheguei lá, professor de ecologia de águas continentais. Falei, professor, quero trabalhar com ecologia. Aí ele me enrolou umas 3 semanas, falou, mas eu não tenho vaga, procura o professor Wilson Ieda. O Wilson Ieda é um senhor, hoje já aposentado, um grande abraço para o senhor Wilson Ieda, foi meu professor e sabe tudo de morcego. Cheguei lá para conversar com ele, já acabou de chegar dos Estados Unidos, num pós-doc dele, com os livros tudo jogado pro chão. Cheguei lá e falei, professor, eu queria trabalhar com morcego. Ele falou, o que você sabe de morcego? Eu falei assim, eu não sei nada. E ele falou assim, não, então faz o seguinte, lê esses artigos aí, vê se você gosta e volta aqui daqui uma semana que eu vou me organizar aqui para poder ver se eu consigo ficar com você. Eu falei, tá bom. Voltei pro laboratório dele depois de uma semana, tava do mesmo jeito. Só que aí ele começou a me explicar como funcionava, como que eram os morcegos, as características ecológicas. Aí, cara, aí eu me apaixonei. Isso foi no meu primeiro semestre de faculdade. E aí eu fiquei sem bolsa, né? Consegui bolsa por outros cantos, consegui ganhar dinheiro fazendo outra coisa, mas os morcegos nunca mais eu larguei. E depois que você terminou sua faculdade, você fez alguma pós-graduação? Fez algum curso? Sim, aí que eu terminei a faculdade, eu estava com um pouco de receio de continuar estudando, que eu queria entrar na profissão. Eu já tinha muito conhecimento para quem sai de uma universidade tão especialista para morcego, né? Comecei a trabalhar. Aí, nesse momento, eu fui trabalhar em Manaus, cara. Teve um pessoal que queria fazer um trabalho com vírus emergente em Manaus. Eles estavam procurando alguém para ir para campo, pegar morcego para eles, identificar os animais, saber como pegar, o trabalho de campo de um ecólogo. E aí perguntaram para o meu orientador, que era o senhor Wilson Ieda, se ele não iria. Ele falou, não, estou aqui dando aula na universidade. Falou, mas eu tenho um rapaz que vai. Era eu. Aí eu fui. Aí eu fui isso em 2012, tinha acabado de me formar. Fui em 2012 para lá, fiquei 3 anos com esse pessoal, que era um pessoal que vinha de fora fazer esse trabalho. Aprendi muito com eles. E aí, quando eu vi, eu falei assim, pô, mas eu tô ficando um pouco velho, eu vou perder a vontade de estudar. E é muito importante na profissão de um biólogo, na minha opinião, você ter uma pós-graduação. Aí foi quando eu fiz meu mestrado, aí eu ia engajar meu doutorado, só que minha filha nasceu. E aí meu doutorado está em stand-by, mas eu vou voltar a estudar. Ô Moisés, você falou um pouco desse seu trabalho de campus, que você foi para a Amazônia. Como é que é? Você foi caçar morcego? Como é que é isso aí? Era assim, cara, o que está acontecendo hoje com o coronavírus, que a gente vai falar até aqui,
que na verdade o pessoal eles já tinham essa preocupação de vírus emergentes. E morcegos, eles são uns reservatórios naturais de vírus. Fala, Moisés, mas por quê? Pô, porque os morcegos eles têm um sistema imune relativamente top. Então eles acumulam vírus e eles às vezes não ficam doentes. Eles são esses reservatórios, eles não expressam a doença, mas eles têm um vírus. E aí, quando você tem alguma disfunção ecológica, que você tem um crescimento populacional de morcego, ou um desmatamento, ou uma intromissão humana, ou uma alimentação por esses animais, pode ser que esse vírus ele consiga se mutar e consiga entrar na nossa espécie. Né? Que foi o que aconteceu, que foi o que a gente acredita que aconteceu, né? Em relação ao coronavírus. E esse pessoal estava fazendo isso. Eles iam lá, a gente pegava os animais, coletavam amostras de sangue, amostras de urina, amostras de sangue e de urina, basicamente, de saliva, e procuravam vírus emergentes. E encontramos diversos vírus emergentes. Né? E isso iria encontrar. Em qualquer lugar, se você hoje procurar vírus emergente em qualquer fragmento de mata em morcegos ou em roedores, que também são espécies que têm diversas, que são grupos grandes de espécies, você vai encontrar. Agora, quando isso vai virar uma pandemia, aí é o X da questão. Aí você precisa de muito trabalho, né, de muito estudo. Mas vírus emergente você vai encontrar. Mas eu fazia isso, cara. Eu era um menino ali, recém-formado. Eu ia lá, olhava para o ambiente, coisa que eu fazia desde o meu início de faculdade, falava assim, aqui a gente consegue pegar tal bicho. Porque eu conhecia o ambiente, eu sabia que se tem um rio ali, vai voar tal animal, a gente pode montar a rede nessa altura que vai pegar, ou naquela outra que vai pegar. Que é o conhecimento que você tem em campo, né? Que você consegue ter em campo. E além dessa parte fora das universidades, assim, que um morcególogo faz, então fala assim, o morcególogo pode trabalhar para laboratórios, que trabalho que o morcególogo faz, além do que você disse agora? Sei lá, algum tipo de pesquisa que pode ajudar a desenvolver um medicamento? Como é que é? Sim, porque assim, a questão dos morcegos, de morcególogo hoje, né, que é um rapaz que trabalha, uma pessoa que trabalha basicamente com a questão de capturar esses animais, saber as espécies e a ecologia dela, é muito absorvida pela universidade, né? A gente tem muitos professores que são especialistas nisso, né? Mas hoje a gente tem um ramo grande que está crescendo na biologia, que é a consultoria ambiental. Então, são pessoas que precisam fazer estudos em áreas que serão desmatadas e você precisa analisar se o desmate daquilo lá vai trazer algum malefício para aquele ambiente, quais espécies que estão lá, aquelas espécies, elas são ameaçadas de extinção, elas não são. Então, isso precisa de especialista. Eu tenho diversos amigos hoje que são especialistas com doutorado e pós-doc, que trabalham independentes, né, na sua empresa, como consultores ambientais, que é um ramo que pode trazer. Dentro de laboratório, eu acredito que fique mais restrito a pessoas que vão analisar essas amostras. Eu tenho amigas minhas que trabalham aqui na Unesp de São José do Rio Preto, no IBILSE, que nunca viram um morcego, mas são morcególogos, eles trabalham com amostras. Então, tem pessoas aqui no IBILSE que desenvolvem projetos de câncer na próstata, utilizando próstata de morcegos. Cacete! Né? Porque tem essa questão desse sistema imune do animal, ele muitas vezes impedia esse desenvolvimento. Isso é muito legal. E essas pessoas muitas vezes não viram nenhum morcego, só que trabalham com morcego. Ô Moisés, eu tenho uma curiosidade assim, porque eu vi que, pra mim, eu achava que morcego era só uma espécie, né? Pra mim é tudo igual. E eu vi que existem diversas espécies de morcegos, tanto no Brasil quanto no mundo, assim. E como é que eles são subdivididos, assim? Existem classificações dentro do grupo de morcegos? Sim, cara. A gente tem diversas... Porque, assim, a gente começar a falar de como que eles estão distribuídos, porque, assim, os morcegos, eles são muito antigos, né? É um grupo que tem 60 milhões de anos. Né? Então, temos fósseis de 60 milhões de anos que têm o mesmo morfotipo que se tem hoje. Então, são morcegos que têm a proporção de asa com o corpo é igual. E existiam morcegos gigantes, assim? Então, a questão que... Essa questão de animais grandes nessa época era por diversas questões ambientais, né? Vamos supor, a quantidade de oxigênio que existia na atmosfera e tudo mais. Por ser um vertebrado e mamífero naquela época nós não éramos a espécie topo de cadeia, né? Então éramos mais quietinhos, né? Só que a questão interessante do morcego é que é um negócio que deu certo na evolução. Né? Porque a evolução não inventa moda, né? Porque como acontece de maneira aleatória, se você não está bem adaptado ao meio, você vai se extinguir. Então imagina a quantidade de mudanças que teve no ambiente de 60 milhões de anos até agora, e ainda assim nós estamos falando de um animal
que é o segundo maior grupo em número de espécies do mundo, só perde para os roedores em relação aos mamíferos, né? Então, dentro dos mamíferos, eles são os segundos. Os roedores têm 2.000 e tantas espécies, se não mais. Os morcegos têm, em média, 1.300 espécies distribuídas pelo mundo todo. E no Brasil? No Brasil está em cerca de 198 espécies assim, né? Só que isso se modifica bastante, né? Se modifica, na verdade, porque hoje em dia a gente tem uma maneira diferente de identificar os animais, que é por genética. E essa identificação utilizando a genética pode diferenciar espécies que a gente não diferencia a olho nu. Só que aí é um outro assunto do que é espécie, que já é uma coisa que a gente vai ficar aí 3 anos falando e não vai conseguir chegar num resultado. E os morcegos são divididos, popularmente eles são divididos entre morcego que chupa sangue e morcego que come fruta, né? Isso é uma classificação certa? A galera fala nessa, né? Porque assim, quando a gente pensa em morcego, a gente lembra do Drácula e a gente lembra dos filmes americanos, né? E é uma coisa que não tem nada a ver, né? Pensa na história do Drácula, né? O Drácula vivia na Valáquia, que é lá na Europa. Os morcegos que se alimentam de sangue só existem na América do Sul. A gente é muito sortudo, porque tem 3 espécies de morcego que se alimentam de sangue no mundo. As 3 só acontecem na América do Sul. E as 3 ocorrem no Brasil. Nossa. Né? Só que dessas 3 que se alimentam de sangue, uma só que pode se alimentar de sangue de mamífero. E assim, se alimentar de sangue de ser humano não é tão fácil. Imagina, na vida que a gente leva aqui, é muito difícil você ter um animal que vai se alimentar da gente. Pode acontecer? Cara, se você for prudente, está dentro de uma casa, e até a gente não tem esses animais que se alimentam de sangue, eles dificilmente vivem em cidades. Mas tem casos que se alimentam de sangue? Tem casos no interior de Amazônia, interior do Pará, que o pessoal vive em população ribeirinha, e ali eles podem servir como alimento. Mas não é a primeira opção, entendeu? Só que a grande maioria dos morcegos comem insetos. A grande maioria. E esse morcego aí, esse parceirão aí? Trouxe aqui pra gente ver. Aqui estão os exemplares. Chupa sangue, como é que é? Ó, esse daqui, ó, é um animal insetívoro, né? Olha o tamanho desse animal. Esse animal não pesa mais que 4 gramas. Mas ele é desse tamanho? Sim, ele é adulto. Ou porque ele tá animal em adulto. conserva? Não, um animal adulto. Assim, é um animal que ele não tem como se alimentar de outra coisa. Olha o tamanhozinho dele, né? Eles se alimentam de dípteras em voo, se alimentam de insetos pequenos. Esse daqui é interessante, que a gente consegue ver a diferença morfológica que a gente fala. Qual espécie que é esse aí? Ó, essa daqui é uma anoura. Anoura caudífera chama. Olha o tamanho da língua desse bicho. Vamos ver, mostra pra câmera lá. Se fosse pra você chutar, o que você acha que ele se alimentaria? Porque pela boca dele ele não consegue chupar sangue direito, é muito Pois pequeno. é, e o tamanho dessa língua aqui, o que você acha que poderia rolar? Igual o sapo. Uns insetos. Esse animal que se alimenta de néctar, cara. Igual uma mariposa, né? Então, assim, a proposta da mariposa que consegue entrar lá dentro e se alimentar do néctar, esse animal aqui, ele se alimenta de insetos também como uma maneira de complementar a dieta, mas é basicamente nectarívoro. E olha que legal, a hora que você olha um animal que ele se alimenta de insetos, por exemplo, igual a esse, você não tem essa característica morfológica. É por isso que eu acho os morcegos tão apaixonantes, porque eles são fáceis. A hora que você olha e fala assim, esse animal come isso, por quê? Porque, olha, ele é desse tamanhozinho, cara, ele tem 32 dentes na boca, muito bem afiados, diferente do morcego insetivo, do morcego hematófago, que tem incisivos, tem ali talvez um pré-molar, e embaixo também a mesma coisa, ele tem poucos dentes na boca porque ele não mastiga nada, ele se alimenta de sangue. Ele teve essas mudanças que aconteceram conforme foi tendo a evolução dele, e hoje a gente olha para o animal e é fácil de saber o que ele faz. Diferente do que muita gente pensa, eles enxergam, tá, pessoal? Eles enxergam, mas só que eles eu enxergam... tinha te falado, né? Eu achava que morcego, pelo nome, era rato cego. Rato cego, né? Cego. Isso vem porque, na verdade, a gente olha para um animal desse, que a gente não consegue nem ver o olho, muitas vezes com o animal vivo a gente não consegue nem ver o olho, mas é um animal que não enxerga tão bem, não enxerga cores igual a gente, né? Só que eles enxergam. Mas eles têm um sentido que é muito interessante, que é o sonar. Então, eles emitem um som pela boca ou pelo nariz, dependendo da família aí dos morcegos. A grande maioria emite pela boca, mas tem uma família que é a família mais numerosa na parte neotropical, que solta o som pelo nariz. Ele bate num obstáculo e volta para ele. Ele recebe esse som por 2 estruturas que ele tem no ouvido externo e lá ele consegue interpretar aquele local. É tão refinado que os morcegos conseguem diferenciar, por exemplo, uma superfície dura como essa de uma água. Conseguem diferenciar espécies de mariposa. Olha que história legal. Nos Estados Unidos tem uma mariposa que ela se alimenta de uma planta que deixa ela com um gosto ruim.
né? Praticamente uma mariposa venenosa para esse morcego. Os morcegos jogam o som, a hora que bate nessa mariposa, ele consegue saber, a partir das escamas, que essa espécie se alimenta de coisa que ele não vai gostar, e tem uma outra que é muito parecida, só que as escamas são diferentes. Essas escamas de mariposa a gente usa para identificá-las. Ele sabe que essa escama é diferente, cara, só que isso é microscópico. E ele consegue saber. Quando você balança a sua vara de bambu, esse som que está ali, ele precisa de um meio para se locomover. A hora que você balança esse meio, ele Desorienta. E, Moisés, isso por eles serem cegos, né? Cegos, não sei se eles são completamente cegos. Não, eles enxergam mal, né? Mas cegos eles são, Mas mal. isso tem a ver por eles terem um hábito noturno, assim? Porque eu nunca vi morcego de dia, cara. Todos dormem. Existe um porquê? Pensando na evolução dos morcegos, a teoria mais plausível que se tem é que eles são mamíferos de pequeno porte arborícolas. Que seriam arborícolas? Que vivem em árvores, né? Pensa, há 60 milhões de anos nós éramos caça. Então a gente tinha pequenos mamíferos que viviam ou no solo enterrado ou em árvores se protegendo. Num dado momento, houve modificações aleatórias, que é o que a gente pensa, né? Houve modificações aleatórias que culminou, depois de milhões de anos, a gente está falando, de você surgir uma espécie tão refinada quanto essa. E a questão deles conseguirem voar à noite tornou eles um animal que ocupou um nicho, que a gente chama, né? Um nicho ecológico que, naquela época, pouca gente ocupava. Porque ele conseguia se movimentar à noite por causa desse desenvolvimento do sonar, que é muito importante para ele. Os olhos acabou sendo uma coisa que não faria muita diferença para eles. Só que, mas então por causa disso eles perderam os olhos? Não, a gente tem que pensar o contrário. Eles tiveram modificações que essa visão pode ter sido diminuída por modificações, só que ao mesmo tempo modificações genéticas trouxeram a questão do sonar, o que fez com que esse pessoal que desenvolveu o sonar bem, ele se sobressaiu. Ele se reproduziu, passou, se reproduziu, passou, e assim, em milhões de anos a gente tem. Mas o sair à noite está mais ligado à dessecação, à perda de água. Os morcegos, vamos pegar esse daqui para a gente ver. Esse animal, por exemplo, quando a gente pega um animal que pesa no máximo 15 gramas, a superfície de contato dele com o ambiente é gigante, ele tem várias membranas e ele perde água por elas. E perde água pela boca também. E é um animal que ele tem um metabolismo muito rápido. E com isso, é muito mais tranquilo ele conseguir sair à noite, que a gente tem um clima mais brando, do que ele sair no sol de meio-dia. Entendi. Eu até tinha visto, acho que eu vi um vídeo que falava que por eles terem um metabolismo tão acelerado, eles não podem ficar mais de 3 dias sem comer, que eles podem até morrer. Sim, cara, é igual o beija-flor, né? Tem espécies que não podem ficar sem comer, e tem espécies também que se alimentam, os hematófagos são assim, os hematófagos eles tiram todo o alimento que ele precisa, inclusive a água, o alimento e a água, de sangue. É um animal que eu, trabalhando em campo, já vi uma chuva torrencial caindo e o animal sair na chuva torrencial. Ele estava gostando? Não estava, mas ele estava com fome. Ele precisava comer, entendeu? Então tem isso também, eles gastam bastante energia e se alimentam bastante. E essa é uma parte boa para a questão ecológica. É um animal que dispersa bastante semente, é um animal que poliniza muito. Você falou que você não gostava de morcego? Se você gosta de tequila, eu acho que você começar a gostar de morcego. Porque os morcegos são os únicos polinizadores da agave mexicana, de onde a gente tira tequila. Se os morcegos acabarem, vai ter que fazer tequila no laboratório. Caraca. E Moisés, uma pergunta que eu tenho curiosidade, não sei se existe resposta para isso. Por que todos os morcegos dormem de ponta cabeça? Cara, é muito doido. Não sei se são todos, né? Mas... Não, todos. E olha que interessante. O morcego, quando ele é jovem, a mãe dele tá de ponta cabeça. E ele fica no ventre da mãe. Só que no primeiro momento, quando ele nasce, ele fica de cabeça para cima. Então ele fica ao contrário. A mãe de cabeça para baixo e ele de cabeça para cima. Depois que ele vai envelhecendo, ele vira de cabeça para baixo. Pensa como deve ser complicado para ele, já que ele tem a região intestinal muito parecida com a nossa, essa questão de refluxo. Nossa, eu tenho bastante. Pensa como deve modificar essa questão, porque eles ficavam de cabeça para cima no começo da vida e depois de cabeça para baixo. Mas a questão deles terem essa maneira de ser, tem teorias que falam que os morcegos, como surgiram de animais arborícolas, eles alçaram um voo, igual as aves, né? Da árvore para baixo, se jogando. E eles são animais pesados. Quando a gente pega uma ave, por exemplo, de 50 centímetros de envergadura, é uma ave que vai pesar ali em torno dos seus 30 e 35 gramas. Ele tem várias modificações ósseas, modificação no trato intestinal,
que deixa ela mais leve. Os morcegos não. Eles têm modificações sim, trato intestinal um pouco mais reduzido, mas só que eles não têm modificações ósseas, por exemplo, para deixar ele mais leve. Então ele é mal pesado. Porque as aves têm os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos, exatamente. Então o que acontece? Um morcego quando cai no chão, dificilmente ele levanta voo. Algumas espécies sim, mas são poucas. Eles não conseguem sair, jogar para cima e levantar voo. Os hematófagos sim. Isso vem muito da alimentação deles, né? Mas a maioria precisa estar pendurada em um local e se jogar. Por isso que eles dão rasante, né? Por isso que eles dão rasante. É, porque todo mundo fala assim, pô, eu passo debaixo de uma árvore, ele vem pegar eu. Ele não vem te pegar, não. Ele está procurando uma fruta, por exemplo, ali, ou um inseto. Mas como ele é muito pesado, se ele parar de bater asas durante segundos, ele vai cair. E aí ele pode estar passando perto ali e você coloca a culpa nele ainda. Ô Moisés, esses aí pesam cerca de 35 gramas? Não, cara, ó, esse animal aqui pesa em torno de 15, 16 gramas. Agora esse menor que é o insetívoro, esse animal pesa em torno de 4 gramas, cara. Os morcegos estão entre os menores mamíferos do mundo, né? Tem uma espécie mexicana, que não acontece aqui, ela pesa 2,8, 3 gramas. E está entre ela e um roedor como os mamíferos menores do mundo. Cara, eu vi que acho que o maior morcego do mundo, não sei se me engano, acho que fica na Indonésia, não sei, que eles chamam de raposa voadora, raposa voadora. Eles chegam de que tamanho, assim? Que cara, 1,5 metro de envergadura. Puta que pariu. Velho. E assim, olha que interessante, né? Quando você falou da divisão dos morcegos, a gente dividia os morcegos antigamente em megaquirópteros, que são os morcegos grandões, que ficam lá no velho mundo, né? Na Indonésia, China, e os microquirópteros que ficam no Brasil. Hoje, cara, essa divisão tá meio bagunçada por causa da genética. Interessante isso daí, porque só como é um grupo muito antigo, é difícil a gente saber aonde que teve essas divisões, né? Só que tem muita gente boa trabalhando com isso daí. E eu acho interessante a gente saber onde teve essas divisões, que explica muita coisa. Mas a gente não tem esses morcegos grandes no Brasil. Mas quando a gente pensa em morcegos no mundo, no geral, cara, tem morcego em todos os lugares, menos nos polos e em algumas ilhas isoladas lá no meio. O resto, todo lugar você vai achar morcego. Caraca, e eles têm, como você disse, assim, eles têm uma importância ecológica... Tem uma importância muito grande ecologicamente, né? Você falou como polinização, de várias formas. Mas existem, por exemplo, estudos que mostram que o morcego é usado para controle biológico também. Sim, cara, porque os morcegos, imagina, ó, a gente tem 70% da população mundial de morcego, né? São insetívoros. E eles comem muito. Tem muitos morcegos que vivem em cidade. A espécie mais comum que vive em cidade, se você viu na sua casa um morceguinho pequenininho no cantinho da sala, eu te dou 90% de certeza que ele vai chamar molossus molossus, que é a espécie mais comum que tem em cidade. Esse aí não levanta voo, igual você falou. Eu não acho levanta voo. Porque você tá lá no chão e fala assim, ele tá doente, tá no chão. Não, coitado, talvez ele caiu, talvez ele seja um jovem, ele se perdeu, caiu, e ele não consegue levantar voo. Mas não pode pôr a mão, né? Isso é legal a gente falar aqui também, porque se colocar a mão, o animal pode estar carregando alguma doença, sendo a mais grave delas a raiva, que pode passar para você através da mordida. Então, não coloca a mão, o negócio é você chamar a saúde pública da sua cidade para poder pegar esse animal de uma maneira correta. Mas, esse animal que está caído lá no chão, ele chega a comer 600 indivíduos de insetos por noite. Dentre eles, a Aedes aegypti, dentre eles Culex, que também transmite doença como elefantíase. Então, assim, são animais importantes na cidade e no campo também, né? Então, animais que podem comer, nos Estados Unidos é muito comum, né? Ele come uma mariposa que coloca a larva dela, que eles chamam de broca, dentro do milho que está nascendo. Então, lá eles fazem as tal das bat houses, que eles chamam, eles colocam umas casinhas de morcego, colonizam aquela casinha de morcego lá. Cara, eu li uma história... Eu conversei com o cara que fez isso, na verdade, que ele veio para um congresso na América do Sul aqui, no Equador, a gente conseguiu conversar com ele. Ele desalojou um fosso de elevador nos Estados Unidos, pegou uma galera, uma espécie chamada Tadarida brasiliensis, que tinha milhares lá, levou para esse campo, conseguiu construir essas casinhas, e hoje essa Tadarida brasiliensis, que estava na cidade atrapalhando, faz um serviço ecológico para eles. Mas junto com isso, tem trabalhos para saber se esses animais estão doentes, está crescendo muita população, não está... Isso que a gente chama de manejo de fauna. A gente está utilizando a fauna sem causar prejuízos a ela para nos ajudar. E economizando dinheiro, economizando em agrotóxico, né? Que é bem melhor para a gente. Igual eu ouvi um entrevistado seu aqui falando da questão da alimentação, que a gente faz tudo errado hoje, né? Ao meu sim! Quem sabe os morcegos não ajudam a gente, né? Eu tenho um primo que faz uma coisa parecida, que ele faz o controle de praga através de
controle de mosquito usando o Aedes. Depois eu te Olha, explico que por legal, fora. cara, Mas é uma legal. coisa bem parecida, eu acho bem interessante. E Legal. Moisés, você falou que o morcego ele é um transmissor de raiva. Além de raiva, assim, ele é uma grande fonte assim, de doença para os seres humanos? Pode ser um grande perigo para os seres humanos? Sim, olha, cara, os morcegos, eles são os ótimos reservatórios. Igual a gente falou aqui, né? Vou falar um negócio interessante pra você, ó, que eu nunca peguei um morcego com cárie. Cárie? Eu nunca peguei um morcego com cárie. E aí eu comecei a pensar isso, eu era um molecote na faculdade, aí eu cheguei pro meu orientador e falei, pô, eu nunca vi um morcego com cárie. Ele era um cara que gostava muito de indagar a gente. Aí ele falou assim, mas por que você acha? Aí ele falou assim, eu falei, pô, não sei, eles não escovam dente, eles não tomam nem água muitas vezes, né? Tomam pouca água, tira mais água da alimentação. Ele falou assim, os morcegos, eles têm um sistema imunológico muito robusto. Eles são animais que muitas vezes estão com algum vírus, como falar de vírus, e eles não expressam essa doença. E isso que acontece? Muitas vezes eles não morrem dessa doença e eles ficam perdurando com essa doença e pode ser que ela aconteça uma mutação. Como a gente sabe, os vírus se mutam e se mutam muito e muito rápido e pode sofrer essa mutação e aí pode ter esse salto para outras espécies. A raiva é um bom exemplo. A raiva, cara, se conhece como uma doença de mamíferos. Ela só acomete mamíferos. É exclusivamente nossa. E os morcegos é um elo que acontece entre essa raiva, que era uma arbovirose, ainda hoje é uma arbovirose, que está lá vivendo na floresta, e ele é um elo que traz essa doença até um alimento que a gente come muito, que é o gado. Então, por isso que a gente não é obrigatório vacinar gado no Brasil, mas os pequenos produtores, para não perder cabeças de gado, vacinam contra a raiva, porque esse morcego pode se alimentar desse animal e trazer essa arbovirose, que é a mais grave, que se hoje tem protocolos para salvar vidas, né, em seres humanos, mas só que a pessoa fica vegetativa e tudo mais, então o negócio é não pegar. Quem trabalha com isso, eu, por exemplo, eu tenho vacina contra a raiva, a pré-exposição que a gente fala, eu tomei 3 doses de vacina, a gente vai lá, faz a titulação para saber como estão os meus anticorpos, e eu manipulo esse animal, que mesmo ele me morder, eu não vou pegar. E aí a gente tem várias outras. Antes do coronavírus, a gente teve a MERS, né? A Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a Nipah. A Nipah também Todas vem dos morcegos. Também vem dos morcegos, né? Então, assim, são reservatórios. O que acredita-se que aconteceu, o que eu já li, mas ainda se tem muitos estudos, é que os morcegos são reservatórios. Em um dado momento, aconteceu a região da China onde se alimenta de animal silvestre e pode ter acontecido isso. Tem teorias que falam que essa doença ela entrou no ser humano ainda como não patógena, ela não desenvolvia uma doença, era um vírus que estava ali e não desenvolvia uma doença. E outras falam assim, não, ela veio dos morcegos já. Também tem um pangolim aí no meio, que é o tipo do tatu dele lá, né? Só que é diferente do tatu. Tem esse pangolim aí no meio também, porque teve trabalhos que decodificaram o vírus e viram a semelhança de um SARS-CoV, que é o nome do vírus, com o pangolim também. A questão, cara, é que existem vírus, arboviroses na natureza e isso é bom, porque controlam populações. A população cresceu demais, a imunidade dela baixou um pouquinho, os vírus estão ali, vai morrer uma galera daquela população, eles voltam a ressurgir. Só que se a gente tem essa intromissão, pode ser que essa doença que está aqui pode dar esse gap para nós. E aí pode acontecer um problema igual a gente está passando agora. E Moisés, como os morcegos são um reservatório enorme de várias doenças, e olhando hoje que cada vez o ser humano tem um contato mais próximo com o morcego, né? O crescimento populacional e também seja por alimentação, né? Que acho que em certas regiões é bem comum, de comer de forma inadequada, ou seja pela picada, né? Pela mordida, né? Mas existem doenças que o pessoal... Poxa, teve o coronavírus, eu já vi especulações que já era esperado que acontecesse essa pandemia. Então, cara, existem especulações também que outras doenças podem vir do morcego? Cara, ó, eu li um trabalho ontem, vocês me convidaram, falei, preciso ler. Aí li um trabalho ontem de uma pesquisadora muito boa da UNB e ela falou o seguinte, falou, olha, os maiores reservatórios do mundo hoje, os maiores reservatórios animais do mundo hoje de doenças, são os animais que a gente se alimenta. Ah, por quê? É a primeira coisa que eu perguntei, mas por quê? Porque eles estão em tudo quanto é lugar do mundo. A gente cria, a gente leva ovelha, a gente leva gado, a gente leva tudo.
Os morcegos, eles estão em todos os lugares do mundo também. A diferença deles para os animais que a gente cria é que eles são silvestres. E aí a gente não tem esse cuidado que a gente tem com o nosso animal ali, né? A gente não está olhando para eles direto. A MERS, cara, ela dá muito em camelo, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí, quando os camelos começam a morrer, eles matam aquela população de camelo. E aí contém. Só que quando a gente está falando de animais silvestres, a gente não está vendo, né? E pode acontecer de novo. Teve um trabalho publicado em 2007, né? Teve um virologista que falou aqui também no seu programa, aqui, né? Na sua entrevista. Teve um trabalho publicado em 2007 que o cara terminou, um grupo chinês terminou o último parágrafo do trabalho dele e falou assim, olha, a urgência e a reemergência de SARS na região sul da China, em morcegos que eles chamam de morcegos nariz de cavalo. Morcego nariz, chamam morcego nariz de ferradura, que parece uma ferradura da coisa dele. Falou assim, a questão desse vírus lá e a questão deles se alimentarem de animal silvestre naquela região é uma bomba relógio. Isso foi lá em 2007, né? Aí a gente tem explodindo isso daí. 10, 12 anos depois. E, ô Moisés, pro pessoal que tá nos assistindo aí, você tem uma dica de leitura, seja de qualquer tema, ou também um livro que fala sobre morcegos, sei lá. Cara, vou falar de morcego. Não, tem... Sem ser o filme do Batman? Sem ser o filme do Batman, né? Então, Drácula é legal assistir, nem pensar no morcego, né? Drácula é um ótimo romance, pessoal. Drácula é um ótimo romance, mas não tem nada a ver com morcego. Mas tem um livro de um pesquisador do Paraná, que é até disponível de graça na internet, chama Morcegos do Brasil. E você pode baixar em PDF. É um livro que tem várias informações científicas, só que tem várias informações também que dá para entender. Então fala assim, pô, o cara tá aí, vai prestar um vestibular, tá lá, fala assim, pô, mas será que o morcego é legal? Pega para ler. Vocês vão ver a quantidade de coisas que os morcegos fazem na natureza, essa questão também de por que o morcego hematófago é ruim, ou será que ele é tão ruim assim mesmo? Será que ele também não é um cara que distribuía esses vírus dentro dessa floresta para manter as populações em seu lugar normal, né? Imagina uma, chama vara, né? Imagina uma vara de queixada, né? Um monte de porco que pode acabar com uma floresta que está ressurgindo. Se você não tem uma doença que vai controlar aquela população que se reproduz muito e muito rápido, pode ser que aconteça uma descompensação natural. Eu costumo falar que a natureza ela é baseada em energia, né? Então, quando a gente tem uma quantidade muito grande de energia que está empregada ali, a gente pode ter uma descompensação em outro lugar. E aí a gente tem essas questões virais, que hoje está falando bastante, né? Para nós, não é tão bem-vinda. Mas na natureza, esses arbovírus, eles são legais, cara. Eles controlam as populações. E esse livro traz um pouco disso de uma maneira um pouco mais superficial, mas é legal. Não, que legal. E, Moisés, para a gente terminar a nossa entrevista hoje, você tem 36 anos, você é um cara jovem ainda, mas o que você faria se você tivesse 18 anos novamente? Eu tenho entrado na faculdade com 18, porque eu entrei com 23. Eu demorei muito. Eu tenho entrado com 18 e eu teria ido direto lá conversar com o Wilson Ida, esse japonês aí que eu falei para vocês, e teria começar a trabalhar com morcego antes. Morcego é apaixonante porque faz você entender a biologia ou a ecologia de uma maneira mais palpável, porque você vê o animal fazendo, né? Eu falei tudo de novo igual, eu acho que todo mundo que vem conversar com você é apaixonado pelo que faz, e eu sou só mais um deles. E que recado que você manda pro pessoal aí que não gosta de morcego, que tem um preconceito com morcego? Se você não gosta de mosquito, melhor você gostar de morcego. E na rua da sua casa tem morcego comendo inseto pra você. Então levanta a mão pro céu e fala, seja bem-vindo, só que não coloca a mão nele quando ele cair. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Episódio sensacional com Moisés Guimarães. Obrigado por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima.